governamental, e deu certo e virou um espelho para o mundo inteiro. Eu acredito mais hoje nesse tipo de ações, João, isoladas, né, aqui e ali em determinadas áreas, que possam efetivamente mudar a face de cada realidade. Né? Porque não acredito que os governos tenham mais capacidade de empreender transformações. O governante hoje, na verdade, ele é um representante dos interesses comerciais. O que é um Bill Clinton, por exemplo? Ele é um gerentão, né? Ele é o relações públicas de todos os interesses, né, do capital transnacional. Eu não quero ficar com esse discurso muito político demais, mas eu não acredito nisso. O governo não muda muita coisa, né? O governo pode ser mais ou menos responsável, né? O governo pode deixar que alguns problemas não perdurem tanto. Né? Por exemplo, eu tive agora esse final de semana na linha verde sergipana, que o baiano está chamando de linha marrom. O problema daquele exige ações rápidas de um governo. Né? Então esse é um problema que um governo responde, claro, são coisas que só o Estado resolve. Mas no geral, a mudança que a sociedade precisa, por exemplo, essa violência desenfreada, ela só vai mudar quando todo mundo estiver envolvido. Sempre que eu participo de alguma palestra, alguma discussão sobre a imprensa, eu digo que quando alguém cobra que a imprensa melhore, seja mais democrática, eu sempre digo uma coisa: eu acho que a gente não tem que cobrar e esperar nada de ninguém. Quem vai mudar, de fato, é a sociedade civil, é o sentido de opinião pública. Né? Aqui em Sergipe a gente conversa com a classe média, que fala mal da imprensa, fala do rádio, porque o rádio está cheio de sensacionalismo. E, no entanto, as pessoas não cobram uma imprensa de qualidade. Né? Não cobram, por exemplo, a nossa PRP, da qual eu fui diretor com muito orgulho e tristeza porque não pude fazer nada, foi possivelmente a passagem mais opaca que eu tive na minha vida. A TV APRP é um patrimônio da cultura de Sergipe, do ponto de vista técnico, tecnológico, ela está precisando ser renovada. E eu acho que a gente tem que cobrar dos governos, tá? Cobrar de quem de direito. Agora a sociedade tem que dizer que a TV APRP é um patrimônio cultural dela. Não pode ser uma luta só dos funcionários, de quem passou por aqui. É aí que digo, só vale para eles criticar. É porque a imagem não presta, porque nos falta isso, falta aquilo, mas ninguém chega lá para gritar com... Então, né? Vamos usar essa câmera para falar mal também do povo, né? É claro. Porque a gente fala, os jornalistas cobram, porque aqui seria mercado de trabalho para eles, tudo isso. Os governos são culpados, o governo tem que investir aqui. Agora, o povo tem que entender isso, e o povo entende, o povo gosta do Canal 2, gosta, adora a PRP, mas não cobra isso como um patrimônio dele. Então é o povo que tem que começar de uma forma ou de outra, e isso ele é que sabe como se manifestar, né? Cobrar, exigir um reinvestimento aqui, porque inclusive não é nem caro, né? Do ponto de vista do que se gasta em outras obras, né? Reequipar uma emissora dessa, e isso aqui tem uma importância para a cultura de Sergipe maior do que uma série de outras realizações na área cultural. Exatamente. Tá bom. Por que você acha que a Bahia, foi na Bahia que você começou a engatinhar como gente? Esse gente que eu falei foi mais no plano pessoal, da minha formação, da minha personalidade. Eu aqui em Sergipe eu saí daqui com 19 anos, já fazendo política, já com a visão do mundo, já me virando, mas um pouco ingênuo. Por exemplo, uma coisa que me marcava muito na época que eu fazia militância estudantil aqui, era aquela liberalidade das mulheres, das meninas, e isso me criava mil imagens, né, da mulher revolucionária, né, mulher do amor livre, né, esse tipo de coisa. E eu vivi tudo isso de perto com um fascínio que me marcou até hoje. E, no entanto, não fui usuário dessa liberalidade. A Bahia tem esse mistério. Foi a Bahia que me batizou. Então eu lembro que eu estava num daqueles feriadões de Semana Santa, não sei. Eu morava no Corredor da Vitória, na residência universitária, e sempre descia no final de tarde para dar um mergulho ali no Porto da Barra e subir. E uma desses feriadões, aí estava com um grupo e falou assim, ninguém tinha dinheiro para nada, vamos acampar em Itaparica. Aí lá fomos para Berlim e ficamos uns 5 dias lá, a gente quase não volta mais, voltou às aulas e a gente ainda lá. E foi lá nesse acampamento com um grupo muito eclético, a baiana, né, com a beleza e a graça da baiana, que eu comecei de fato a ter um convívio, de fato, né, usufruindo, como eu disse, mais dessa liberalidade, e foi a Bahia quem começou a me dar essa oportunidade de exercer. Ele dá essa régua e compasso que chega. A régua e compasso que eu sempre quis, como Gil, né?
resumir a história, para amar as várias mulheres que eu amei ao longo da vida e que acho que começou aí na Bahia. Eu até aqui era muito preso, muito tímido, muito... Sergipe não me tratou muito bem nessa área, só a Bahia aqui. A baiana facilita muitas coisas, né? Aquela comunicação, só aquela quem coisa provou realmente é que sabe o que a baiana tem. É, a baiana... É isso mesmo. Bom, lá na Bahia você também se interessou por cinema, né? Além de fazer jornalismo? Foi, cinema, eu gosto desde menino. Uma das minhas primeiras imagens da infância, eu lembro, era eu no cartório de minha mãe, lá em Macambira ainda, dia de feira, pedindo dinheiro para ir para o cinema. E aqueles filmes que todo mundo viu aqui. Mas foi crescendo, e eu diria que tem uma passagem aqui em Aracaju, que foi a partir dos festivais de cinema que Djaldino promovia na universidade. Né? Djaldino Mota, né? Mota Morena. A universidade depois assassinou esse festival, né? Um crime que fizeram contra a cultura. Eu acho que o Djaldino deve sofrer com isso até hoje, porque a universidade manteve, por exemplo, aquele festival de São Cristóvão, que não representa mais nada, a não ser uma grande quermesse, e assassinou, porque a palavra é essa, um festival de cinema maravilhoso e que formou e que ajudou a formar gerações. Eu lembro Marcelo Deda, por exemplo, que já foi cineasta, né? Por incrível que pareça, já foi cineasta, tem um filme realizado. Evandro, tanta gente aqui da minha geração que teve, digamos assim, uma base de sua cultura sedimentada nesses festivais de cinema. E foi lá, por exemplo, que eu assisti os filmes de Glauber Rocha, que não passavam no circuito comercial. Deus e o Diabo da Terra do Sol. Terra do Sol, Os que eu não vi aqui, vi em Cuba, porque é o único lugar do mundo que Glauber Rocha, que é mais conhecido do que o Brasil, e muito mais respeitado do que no Brasil. Mas enfim, na Bahia, eu fazendo jornalismo já, tem um professor de cinema, porque no curso de jornalismo tem uma disciplina chamada cinema, que deveria ter aqui também, né? Porque cinema é meio de comunicação de massa, e foi lá que o professor Guido Araújo, né, diretor de cinema, que até hoje realiza um festival importantíssimo, ele era professor da gente e começou a envolver os seus alunos na própria produção do festival. Então isso aprofundou mais, João, a minha relação com o cinema novo. Eu peguei uma parte do cinema novo, gostei de muita coisa, não gostei de outras, como tudo na vida, né, como é a arte em si. E até hoje cinema, eu diria que cinema e música são minhas duas maiores paixões. Você continua com o gosto musical? Você precisa conhecer, João, e disso eu me orgulho e posso exibir publicamente, posso esdobar publicamente. Eu tenho uma videoteca, uma CD-teca e vinil também, rica. Eu acho que tem poucas pessoas aqui em Aracaju que tem uma variedade tão grande. E quando eu encontro pessoas apaixonadas pela música, envolvidas com a música, como você, eu fico sempre com vontade de convidar para dividir um pouco esse prazer, porque ao lado do vídeo, da produção de vídeo, né, de cinema, são as minhas grandes paixões na vida. Certo, estou à sua disposição, quando você quiser, vou dar meu telefone. Vamos marcar. Tá certo? Muito bem. Agora eu queria saber, esses cargos todos, que você já assumiu vários cargos, né? Aqui em Sergipe principalmente, qual foi o que lhe deu maior prazer em trabalhar? O maior prazer foi o de ser diretor de jornalismo da TV Difusora de São Luís do Maranhão. Na época afiliada da Globo, depois nós perdemos o sinal para a TV Mirante, que é a emissora do Sarney, do ex-presidente Sarney. Porque foi um lugar, João, que eu venci sem conhecer ninguém. Né? Porque foi um lugar que eu me tomei de paixão pela cidade de São Luís e até hoje é uma cidade que me comove também. Você passou lá quantos anos? Passei 2 anos, eu morei 2 anos em hotel. Foi bom também morar em hotel, foi uma experiência nova, interessante. E chegar numa cidade, eu fui como chefe de reportagem, levado pelo ex-diretor de jornalismo da TV Sergipe, o Ivan Rodrigues, um grande profissional que até hoje está na Globo, e me levou para lá para ser o chefe de reportagem. E 6 meses depois o Ivan falou, meu trabalho está feito e estou preparando a sucessão e é você que vai ficar. E eu não acreditei, tremi nas bases, falei, não sei se tenho condição. São Luís é uma cidade grande, é praticamente o dobro de Aracaju. Tremi, mas encarei o desafio e acho que trabalhei bem, ganhei muito bem, foi o período que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, mas sobretudo pelo aspecto de eu estar vencendo e me impondo como profissional num lugar onde eu não conhecia ninguém. Né? Dirigi a Globo e foi um orgulho muito grande. Agora, aqui em Sergipe, por exemplo, a PRP mesmo, eu tenho um carinho até hoje, né, tão grande por uma televisão educativa,
Então foi de um lado um orgulho e de outro lado uma frustração de não ter tido apoio para isso, né? Apoio mínimo, mínimo, para pagar sequer até uma secretária, né? Isso era difícil. Eu na verdade, lamento muito. E queria, se um dia fosse possível, corrigir essa falha no meu currículo, voltar para cá e ter uma experiência mais frutífera, contribuir mais com essa emissora. Fui secretário de comunicação 2 vezes antes de ser novamente agora, né? Fui secretário do ex-prefeito Zé Carlos Teixeira, do ex-prefeito Wellington Paixão e agora do prefeito Gama. 3 experiências também que me engrandecem, claro, mas eu acho que só agora, dessa terceira vez, mais maduro, é que eu tenho curtido mais Porque você já traz uma experiência também, né? Já vem de de duas outras dois ocasiões. prefeitos, já traz um... Nas outras ocasiões eu acho que eu não curti, nas outras vezes eu acho que eu apenas experimentei o ônus do cargo, né? Eu não peguei o bônus. O bônus é o quê? É o prazer em estar fazendo aquilo, né? Eu antes me desculpava por estar no poder, talvez ainda por aquela ligação que eu tinha com o grupo de esquerda, do PT, das pessoas que de alguma forma exerciam, né? Porque essas pessoas fazem militância, colocam seu projeto, mas patrulham muito, né? Então me obrigavam a me explicar. Então era como se eu estivesse no poder, me desculpando por estar no poder. Hoje não, hoje eu me orgulho, tenho o prazer de ser secretário, gosto do cargo, gosto da política, faço política 24 horas, só não vou ser candidato, fiquem tranquilos. Agora, gosto muito da política. Você é amigo de Jorge Carvalho também? Jorge Carvalho, que é uma pessoa importante lá no do Gama também, né? E do ponto de vista pessoal também, foi um amigo que em alguns momentos me deu ajudas que foram fundamentais. Por exemplo, quando eu fui secretário no governo Paixão, foi uma indicação, na verdade, do ex-secretário da Educação, Luiz Antônio Barreto, que é também muito amigo de Jorge Carvalho. Enfim, uma indicação de amigos. É evidente que quando eu assumo essas funções, João, eu só me mantenho lá pela minha capacidade, porque nenhum político, e um político como Gama, por exemplo, não ia manter nessa equipe um incompetente só para atender a A ou a B. Essas indicações servem apenas para, né, você lembrar alguém que pode se integrar na equipe. Agora, de fato, eu sou muito grato a essas pessoas. Mas mais do que a gratidão é a própria identidade, a amizade construída ao longo de anos, né? Jorge foi uma pessoa que quando foi professor da Universidade Estadual de Maringá, na época eu estava profissionalmente um pouco inconformado aqui no estado. Aí surgiu a oportunidade de ser chefe da assessoria de imprensa da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná. E eu lá morei 4 meses. Também foi uma experiência riquíssima. Foi o governo Jaime Lerner, já? Não, era Álvaro Dias. Álvaro Dias. E uma experiência que me serviu depois para ter conhecimento um pouco sobre a universidade, que foi depois um trabalho que eu fui assumir bem depois na Universidade Federal de Alagoas e hoje na Federal de Sergipe, né, que é outra experiência, é outra vertente também da minha atuação profissional que eu desenvolvo e que me dá muito prazer também. Tá bom. Ô Luciano, e o Folha da Praia, como é que tá indo? Se você não falasse da Folha da Praia, não apenas eu, como você ia se ver com o Amaral. Ele se queixa que diz que todo lugar que eu dou entrevista, eu acabo esquecendo ou minimizando a Folha. A Folha, na verdade, é tudo, né? Foi tudo. E ela tem tanta importância que eu, ao longo de tantos cargos, ao longo de tantos distanciamentos, até geográficos de Aracaju, eu jamais deixei de escrever nesse jornal. Porque considero importante, porque ele forma opinião aqui em Aracaju e porque ele é uma espécie de xodó. Eu escrevo na Folha da Praia há 18 anos. Então a Folha eu comecei com 20 anos, quando eu estava aqui ainda fazendo engenharia, 19 anos, quando eu estava fazendo engenharia química, que fiz minha primeira crônica. Foi no momento que eu estava indo para Salvador estudar jornalismo. E não conhecia Amaral. Fiz a crônica e mandei por um amigo comum, que era o Sérgio Santos, que escrevia no jornal. E por conta disso, Amaral gostou e me pediu que eu mandasse toda semana. Eu diria que eu comecei a ser jornalista aí, João. Né? A partir das crônicas, a partir fui aprender a escrever para jornal aí na Folha da Praia. É evidente que eu fiz o curso depois, eu fui trabalhar depois em jornal diário, em rádio, em TV. Mas a Folha, né, à Folha eu devo a minha iniciação profissional e essa ligação profissional, sentimental que eu tenho até hoje. E acho também que ela ajudou a, digamos assim, a projetar a minha imagem como profissional. Porque as pessoas imaginam que só se projeta na TV Sergipe, onde eu fui repórter, fui editor, fui pauteiro, fui quase tudo. Mas não é só na TV Sergipe que alguém se projeta como profissional, é na Folha da Praia também, emitindo a sua opinião. É evidente que se sua opinião tiver um conteúdo para projetar você como profissional.
ela me fez... Mas a grande vantagem de um jornal ser alternativo é essa, né? É facilitar a opinião de várias, É. né? De várias correntes. Ela fugir, primeiro que ela fuge do enfoque apresentado diariamente pela mídia tradicional, pelos veículos tradicionais, que, como eu disse, se modernizam do ponto de vista tecnológico, mas continuam ainda politicamente atrasados, né? É preciso lembrar que os donos de jornais continuam mandando seus recados, né? Nada mudou, né? A gente dá uma enxugada, dá um banho de perfumaria nesses veículos, mas o coronel está por trás ainda. O coronel até pode não ter mais o título de coronel, mas ele está por trás, né? Agora, mais 2 ou 3 perguntas aqui, que é mais ou menos partido da produção. Eles querem saber o seguinte: você é místico? Acredita em horóscopo, tarô, essas coisas? Não, eu me considerava ateu desde os 16 anos que eu perdi a fé. E não gostava muito de abordar essas coisas por causa de minha família, minha mãe, sobretudo. Meu pai também, que é muito religioso. E minhas irmãs, enfim, pelo meio familiar eu não gostava de abordar isso, mas eu passei a vida inteira sem fé. Pela minha formação e pelo contato com o Partido Comunista, por tudo isso. E de lá para cá, João, não recuperei a fé, gostaria muito de recuperar, gostaria muito de acreditar em alguma coisa. Minha única frustração e tristeza é imaginar, e imagino que ainda o ser humano, quando morrer, acaba. Eu não acredito em outra vida. Agora, eu tenho tido experiências pessoais que têm me aberto um pouco a consciência para outros planos. Não sei se são outros planos. E aí é que eu posso chegar daqui a pouco no conceito de Deus, né? Por exemplo, eu tive em Machu Picchu, ano passado, eu passei Natal no Peru, em Cusco, Machu Picchu, e eu senti de fato a vibração energética. Veja só, para uma pessoa que se considerava ateu, não estou aqui fazendo publicidade sobre mim mesmo, não estou fazendo espetáculo, né? De fato eu me senti tocado por isso, por uma coisa mística. E os incas, né, tinham, né, a história demonstra isso, tinham um conhecimento de astrologia, de ciência muito avançado em relação, inclusive, aos povos do chamado Primeiro Mundo. Isso está lá, isso eu vi nas visitações que eu fiz. Então, eu acho que isso não foi à toa, né? A herança deixada pelos astecas também. Eu visitei o México e senti no progresso deles, nos estudos que eles fizeram, que tem um quê de avanço, de consciência, que quem se considera ateu e é uma ingenuidade isso, às vezes não enxerga tão distante. Eu quero resumir da seguinte forma: eu tenho sido tocado por essas experiências, não sei até onde vai dar, mas tenho sido tocado e estou absolutamente aberto para esse conhecimento novo, para esse ecletismo, né, que poderá advir desses outros contatos. A nossa entrevista está mais ou menos chegando ao fim, mas eu vou deixar 2 perguntas. Eu falo demais. Não, você falou o essencial Tá e com muita propriedade. Vou deixar 2 perguntas para você responder, valendo por uma, né? Você se considera um cara realizado? Que planos tem para o futuro? Realizado sim, porque eu acho que a gente vai correndo atrás daquilo que planejou antes, né? E eu nem planejava tanto, né? Eu esperava até que minha vida profissional, minha vida pessoal fosse até mais limitada, que eu não tivesse alcançado o sucesso que alcancei. E acho que se a gente diariamente se mantém atualizado, trabalhando, buscando se modernizar, atualizar, é possível até que nem tenha parado ainda as minhas conquistas, que eu conquiste mais. Agora não coloco o plano imediato assim, João. Eu não acho que as coisas, se elas tiverem de acontecer, elas virão. Eu não posso também intervir de maneira muito atabalhoada na formulação do meu destino, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer, estudar, me atualizar, correr atrás das coisas. Mas sou uma pessoa realizada. E planos para o futuro também não coloco dessa forma. Eu sempre digo, para resumir a história, e acho que serve bem para encerrar essa entrevista, eu sempre digo que vim ao mundo a passeio e não a negócio. Então a minha preocupação mesmo é continuar mantendo esse passeio agradável, delicioso. Até quando der, né? Até quando der. Então você pensa como o poeta Rabindranath Tagore, ele diz: a vida é um bem que me confiaram sem me consultar e que devolverei com indiferença. Claro, claro. Mas é isso mesmo, nós estamos aqui para isso mesmo. Nós já nascemos morrendo, né? É claro. E como diz, eu vou citar também agora, uma pessoa não tão
é um filósofo não tão importante, mas o meu amigo, o prefeito João Augusto Gama, que diz sempre, assim, quando a gente brinda, ele diz assim, que nossas mulheres não fiquem viúvas tão cedo. Isso aí. Muito obrigado por ter vindo ao Videoteca A Periferia Memória. E será um prazer recebê-lo quando quiser voltar. Prazer foi meu, muito grande, João. Muito obrigado a vocês todos. Mas ele não fala mais não, pode... Fica paradinho aqui, tá?